Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Educando seu bolso. Tenho o prazer de conversar hoje aqui com Daniel Calonge, que é gestor da Monetos, fundador da Monetos, Monetos, eu sempre confundo a pronúncia. E a gente vai falar sobre investimentos, tem uma série de assuntos interessantes aí se desdobrando no mundo dos investimentos, taxas muito baixas, mexidas na estrutura de crescimento de produtos, alterações na forma de distribuição, né, seja por bancos, plataformas, corretoras, robôs, e eu acho que vocês estão prestes a escutar aí uma conversa muito interessante, a ter da experiência do Daniel boas leituras, boas dicas para poder entender o que está acontecendo e gerir melhor a grana de vocês. Aí. Espero que realmente a gente consiga cumprir essa tarefa. Daniel, aproveite aí e se apresente, cara. Muito obrigado por aceitar o convite. Um grande prazer ter você por aqui. Show de bola. Primeiramente, Fred, muito obrigado pelo convite. Eu acho que quase 3 anos de parceria, um prazeraço ser parceiro seu, do Educando Seu Bolso. Contar um pouquinho, eu sou gestor de investimentos há 11 anos, sou formado em medicina veterinária, isso é um segredinho aí, todo mundo acha estranho. Depois, qualquer coisa, se o Fred quiser, a gente fala um pouquinho sobre isso. E é isso, a gente está nesse desafio aí de ajudar as pessoas a investir bem, mais do que isso, a cuidar bem das finanças para a gente viver a vida que a gente sempre sonhou. Porque acaba que quem manda na vida da gente não é só a gente, é o dinheiro. Então, quantas vezes você conversa com alguém e pergunta, cara, qual que é o seu sonho? Meu sonho é viajar todo ano. Qual foi o último ano que você viajou? Tem 5 anos. Cara, por que você não viaja? Porque eu não tenho dinheiro. Então, quando a gente pensa nisso, quem está mandando na sua vida não é seu sonho, são suas disponibilidades financeiras, e isso controla muito a vida das pessoas. E sempre foi o nosso sonho que as pessoas pudessem ter uma vida livre e correndo atrás do que elas gostam, trabalhando com propósito, focando em viver as experiências que elas sempre sonharam. É para isso que a gente fundou a Monetos e é isso que a gente faz todo dia. Que legal, cara. Eu fico feliz mesmo. Como o Daniel falou, a gente tem uma parceria desde de lá de trás, né? 2017. O Daniel nos procurou e foi bem corajoso na proposta dele. E o sucesso da Monetos é fruto da persistência, da capacidade da equipe deles. E eu fico feliz que eles estejam indo tão bem. Eu acho que, Daniel, eu queria começar, cara, com uma avaliação sua sobre o que a gente acabou de passar aí na crise, tá? Obviamente que todo mundo aí que está escutando sabe, março e abril especialmente a gente teve uma chacoalhada muito boa, grande em preços de tudo, né? Não só bolsa, mas créditos privados, quer dizer, tudo, curva de juros, tudo se mexeu bastante, e você como gestor, né, que lida com aí milhares de clientes, como é que você avalia que funcionou aí essa avaliação prévia da adequação do perfil do investidor? Ela bateu com o comportamento dos investidores aí da Monetos durante a crise? Ótima pergunta, assim, eu acho que o que aconteceu vamos pegar 2019, que eu acho que explica muito isso, né? 2019 a gente teve um retorno de 52% no ano, em parte de renda variável. O que isso cria? E a taxa de juros só caindo. O que isso cria nas pessoas? As pessoas começam a migrar muitos investimentos de renda fixa para renda variável e começam a desrespeitar o perfil, porque esse é o grande desafio. Na hora que está todo mundo indo bem, todo mundo quer tomar mais risco. E esse é o desafio do negócio, porque a pessoa vira e fala, não, cai 2 dias, mas no terceiro dia sobe tudo que caiu e só sobe. Eu estou tendo retorno de média de 4%, 5% ao mês. E a gente sempre diz que isso não é realidade. Eu acho que o Brasil está passando por uma reprecificação dos ativos de renda variável, que eu acho que explica muito as altas que a gente vê desde 2017, por causa de uma nova taxa de juros, que eu acho que a taxa de juros de dígito simples, né, abaixo de 10% veio para ficar, a gente nunca mais vai ter taxa de juros acima de 10%, a não ser que a gente faça muita merda, então eu acho que até quem gosta de renda fixa devia torcer para isso nunca mais acontecer. Talvez a gente tenha ativo rendendo mais do que isso, depois eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, mas não taxa de juros. E aí isso levou muitas pessoas a aumentarem muito o percentual em renda variável. Para você ter uma noção, Fred, na média, um cliente da Monetos em janeiro tinha 36% em renda variável.
Comparado com janeiro de 2019, ele tinha 23%, 24%. Então, eles aumentaram muito, em quase 50% a alocação deles em renda variável. Que quando a gente pensa na taxa de juros, faz muito sentido. Quando a gente pensa no perfil do investidor, essa alocação estratégica, às vezes, ficou um pouco longe do que era o ideal. E aí a gente veio uma crise totalmente inesperada. Tivemos 6 circuit breakers. Em 11 anos de gestão, eu tive 8, sendo 6 em apenas um ano. E eu acho que isso chamou muita atenção. E isso foi o segundo ponto que a gente viu uma maturidade muito grande dessas pessoas. Então, o que a gente percebeu? A gente teve pouquíssima saída de cliente, pouquíssimo cliente tirando de renda variável em renda fixa. Porque a pior coisa que você pode fazer é comprar a bolsa a 130 mil pontos e esperar cair para 65 mil pontos, 70 mil pontos e vender. Essa é a pior coisa que você pode fazer, porque na renda fixa você não vai recuperar isso nunca. Então, quando a gente pensa em perfil, uma das coisas mais importantes é pensar o seguinte, cara, no pior dos cenários, eu consigo segurar essa alocação desse jeito ou eu vou ficar com medo na hora que tudo tiver feio? Se eu tiver medo é porque você está arrojando demais e é melhor você ser conservador. Porque você pode ter uma perda que você nunca mais recupera, ainda mais numa renda fixa de 2,25. Exatamente. Eu acho que esse número que você deu é interessante, ou seja, em 2019, 23% da alocação do seu investidor médio estava em renda variável, em janeiro de 2020 passou para 36%, não é isso? Exato. Ou seja, além da valorização, houve aquilo que você falou, né, uma migração de renda fixa para renda variável para tentar sair de taxas declinantes, taxas de juros Selic caindo, né, e para tentar surfar a valorização da renda variável. Uma outra coisa legal que você falou é que houve pouca realização de prejuízo, aparentemente. Houve pouco resgate, você perdeu pouco depósito no teu fundo de ações, ou poucos clientes saíram da Monetas. Acho que o objetivo da minha pergunta era mais ou menos esse mesmo, né? Saber se a alocação que o cara fez enquanto a bolsa estava subindo, ele conseguiu manter, né, durante esses 2 meses aí de março e abril, onde houve uma desvalorização muito grande. Então, acho que o teu testemunho, se eu estou entendendo bem, Daniel, ele atesta pela evolução, né, da maturidade do investidor brasileiro, que realmente a avaliação do comportamento prévio quase que bateu, ficou bem próximo aí, né, do comportamento durante o período de estresse, realmente. É por aí? É por aí. O que a gente fez foi, a gente teve live quase todas as semanas, durante 3 ou 4 semanas consecutivas, para conversar com os investidores e aumentar a comunicação, assim. Porque nesse momento é isso que a gente pode fazer. Não tem como proibir alguém de resgatar, o dinheiro é dele, mas a gente deixou claro que seria o pior momento para resgatar. Acaba que o fundo teve crescimento de patrimônio, a quantidade de novos depósitos foi maior do que a quantidade de resgate, só que ele caiu o patrimônio porque os ativos dentro dele desvalorizaram. Mas foi essa questão. E isso foi bem legal de ver as pessoas até depositando mais, assim. Entendi. Ou seja, vocês conseguiram administrar ali, né, as expectativas, as ansiedades, deixaram, obviamente, com embasamento técnico, os investidores entenderem que, como você, né, e eu sou testemunha disso, fala já há bastante tempo, que esse processo de investimento em renda variável é um processo de mais médio e longo prazo, né, e que as coisas tenderiam a se de alguma forma restabelecer, como parece que é o que está acontecendo mesmo, por aí? Exatamente, Fred. Legal, cara. Você falou de ativo rendendo mais do que 2 dígitos, mas não de taxa de renda fixa. Aproveita para falar então um pouco disso, acho que é interessante. Isso é muito legal, assim. Então, se a gente pega Estados Unidos hoje, a taxa de juros está entre 0,25 e 0,75. Só que nenhum americano tem esse investimento em renda fixa. Por quê? Porque a taxa de juros nos Estados Unidos, basicamente, ninguém investe nela, você vai ter algum investimento de liquidez de banco. Pessoa física vai comprar créditos privados de empresas ou norte-americanas ou de fora, que estão rendendo 3%, 4%, 5%. Você pega Banco do Brasil lá fora, rende 5,5%. Então, se você aplicar em Banco do Brasil, que na minha opinião é risco soberano, você ganha 3 vezes mais que a nossa Selic aqui. Então, na hora que a gente pensa nisso, o que eu acho que aconteceu com o Brasil, e já é uma tese que a gente levanta na Monetas há 2 anos, que a gente tem uma economia que ela é indexada. Isso veio da época de hiperinflação, que você não tinha controle de nada, e que a taxa de juros ia de 20 para 35 para tentar
corrigir isso, então todo mundo preferia estar indexado nisso. Mas o que criou um problema? Não faz sentido, por exemplo, isso, se você for olhar, a gente já falou disso no passado, várias e várias lives. Pensa quando a taxa de juros era 14%, nós estamos falando isso de 3 anos atrás. Se eu compro um CDB a 120% CDI, e ele rende, e o CDI está 14%, eu estou falando que eu estou ganhando 2,8% de prêmio de risco. O que significa? Se eu investir na LFT, que é o Tesouro Selic, que é livre de risco dentro de um país, eu ganho 14. Se eu investir no banco, eu ganho 14 mais 2,8. Eu estou falando que aquele risco daquele banco é 2,8 pontos percentuais. Agora esse mesmo banco, o risco dele passou de... Agora, o CDI é 2,25, 120% disso vai dar 2,70. Então, eu estou ganhando 0,5 e falando que o meu risco do banco é 0,5. Só que não teve uma diminuição do risco do banco tão grande desse jeito, igual a proporção da taxa de juros. O que eu quero dizer? A gente vai ter que ver banco emitindo CDB a 200, a 300, a 400% do CDI. Porque é o que faz sentido, realmente. Só que a gente é indexado. E aí você pega qual que é o cenário. Até a pandemia, você não tinha novos projetos no Brasil e você não tinha empresa precisando de dinheiro. Então, como você não tinha empresa precisando de dinheiro, basicamente ela pegava uma dívida para quitar uma outra dívida, você não tinha pressão para pegar dinheiro emprestado. Logo, não tinha necessidade de emprestar dinheiro, de pegar dinheiro a 200 CDI, 250 CDI. Mas o que a gente está vendo nas novas emissões é CDI mais 4. CDI mais 4 é 300% CDI hoje. Então, é esse o cenário que a gente está vendo. E se eu vejo high grade, né, que são empresas com graus de investimento, emitindo a CDI mais 4, CDI mais 4,5, com um prazo extremamente curto por causa da pandemia, de 2 anos, de 3 anos, eu imagino que na hora que isso realmente desindexar, Brasil voltar para o trilho, voltar a crescer e as empresas precisarem de dinheiro, você vai ter aí emissão de 10 anos de empresa que não são high grade, são high yield, que são empresas logo abaixo desse grau de investimento, emitindo IA no 8, 9, 10, igual a gente vê no resto do mundo, que eu acho que faz sentido. Qual que é o grande desafio? Será que isso é para pessoa física desacompanhada? Porque você vai ter uma inadimplência que ninguém vai te pagar 10% ao ano numa Selic de 2,25 se o risco fosse igual. E aí isso eu vejo com bastante cuidado até várias iniciativas de plataformas que têm financiamento imobiliário prometendo 12%, 13%, 14%, e a gente já viu essa história dar muito errado no passado. Por quê? Porque uma empresa imobiliária que pega nessa taxa é porque não conseguiu mais nada para pegar. Então, é um risco maior e que precisa de análise. Se for analisado, pode ser um ótimo investimento. Se não for analisado, é perigoso. Tá, não, acho que te acompanhei aí, você está falando, na verdade, do risco de crédito, né, do cupom, que a gente chama, por exemplo, associado a cada empresa que tá emitindo, e da diferença dele em relação à taxa básica, né, a 14 era uma coisa, a 2,25 é outra. Eu acho que essa história do risco do ativo, né, a possibilidade do ativo render bem, me traz à cabeça aqui a questão dos fundos de investimento em crédito privado, fundos de renda fixa, ou mesmo multimercado, que são 2 produtos que vocês têm aí, né? Esses produtos, as cotas desses fundos, eles apresentam, obviamente, oscilações diariamente. Durante a crise, obviamente, eles também tiveram oscilações negativas, né, em valor de cota. E daqui, do lado do Educando Seu Bolso, a gente escutou algumas reclamações, dúvidas e etc., de pessoas que se surpreenderam, tá? Renda fixa pode desvalorizar? Por que está desvalorizando, perdão, né? Com uma confusão que a gente costuma chamar de renda fixa com regra fixa. O pessoal acha que renda fixa não pode ter uma desvalorização. Nos fundos de renda fixa da Monetos, como é que vocês cuidaram disso? Acho que você já meio que comentou um pouco com a questão das lives e a comunicação com os investidores, mas da seleção do risco de crédito que compõe as carteiras desses fundos. A gente teve uma sorte que em novembro do ano passado, a gente percebeu esse movimento um pouquinho antes das outras casas. E a gente conseguiu sair 100% do crédito privado e ficar em título público até mais ou menos janeiro. Então, aquela queda que a gente viu em novembro e dezembro, que já era esse movimento de desindexação, na hora que...
Porque o que acontece, né? Tinha uma demanda por investimento em renda fixa muito maior do que a oferta de título para esse fundo comprar. Porque o fundo nada mais é do que um veículo. Quando o cliente põe dinheiro lá, aquele fundo tem que comprar ativo. Como essa demanda por pessoas colocando dinheiro no fundo era muito maior do que empresas emitindo, você tinha uma disputa entre fundo querer comprar ativo um do outro, que fazia com que você diminuísse o rendimento. Então, eu tinha um ativo que rendia 130% do CDI na minha carteira, alguém virar para mim e falar, cara, eu te compro com rendimento de 120%. Aquilo eu já realizo um resultado agora, mas minha carteira dele para frente só vai render 120%. E era isso que acontecia. E aí, novembro e dezembro, que a gente viu um movimento inverso. Teve uma segurada, mais empresa demandando dinheiro, menos empresa, menos fundo crescendo. Você já viu isso, o início de retorno negativo. A gente falou, cara, o que a gente fala de desindexação, esse é o momento. E esse é o grande desafio, né? O timing da coisa. Saber a direção é fácil, saber o timing é a parte complexa. E aí reduziu nosso crédito privado a zero e ficou só em título público. E aí a gente acertou na primeira pernada e errou na segunda. Fevereiro a gente falou, cara, as coisas voltaram ao normal, agora está rendendo 140, 150 do CDI, que é o carrego, né? Quanto que está rendendo aquele ativo no fundo? Porque aquele retorno do último mês não significa nada perto do carrego. O carrego é, se eu comprar esse fundo inteiro hoje, quanto que ele vai render daqui para frente na média? Então a gente viu o carrego sair de 120 para 140, 150, voltando para crédito privado. Erramos totalmente isso e a gente gosta de ser muito honesto. A gente estava com 50% em crédito privado quando a gente foi pego pela crise. Então a gente teve cota negativa, menor do que na média dos fundos de crédito privado, que estão 100% comprados, a gente estava 50% comprado em crédito privado, mas nós erramos essa segunda pernada nesse sentido. Mas foi isso, a gente teve uma cota negativa de 0,8, o nosso pior mês, se eu não me engano, foi 0,8. E aí foi isso que chamou a atenção das pessoas, mas uma coisa que eu quero deixar muito claro, nós brasileiros, a gente vai ter que se acostumar com o fundo de renda fixa oscilando o retorno. Né? Excelente, eu acho que esse ponto é... Bom, primeiro eu quero dizer que não foram só vocês que foram pegos no contrapé, né? Tem aí centenas de fundos de crédito privado que inclusive perderam muito mais que esse 0,8 que você falou de cota no mês aí, perderam captações um valor altíssimo, quase 30% do patrimônio líquido dos fundos de crédito privado de varejo foi aniquilado aí nos últimos meses em função da reação que houve realmente essa desvalorização, né? Mas, e o outro ponto que você faz, eu concordo também fortemente, que as pessoas vão ter que se acostumar um pouco mais com oscilações de preço, a conviver, né, com o risco de crédito privado, se realmente o novo patamar de taxa de juros veio para durar no médio e longo prazo. Acho que é isso, né? Exatamente. Legal. Cara, uma outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a liquidez, né? Então, às vezes a gente está esperando, né, alguma coisa acontecer e acaba ficando um pouco mais líquido, né, com dinheiro ali acessível, em caixa, ou numa aplicação que é resgatável muito rapidamente, imediatamente, que é o que a gente chama de liquidez. Você acha que houve uma mudança no valor atribuído à liquidez aí no perfil do teu investidor, né? Quer dizer, depois desse solavanco, isso pode ter aumentado, né? Por exemplo, alguém que estava aplicado em título com prazo de vencimento em 3 anos, por exemplo, pode ter ficado insatisfeito achando que perdeu o time de comprar a bolsa, ou mesmo o FIA Monetos entre março e abril, porque o cara estava preso, né? A grana estava preso num título que só vencia lá em 2021, por exemplo? Isso é uma ótima pergunta, Fred. O que a gente não sofreu muito com isso, mas a gente está recomendando nossos clientes, até porque o nosso cliente não necessariamente tem dinheiro só com a gente. O que eu quero dizer? Quando a gente nasceu, a taxa de juros estava por volta de 12, como empresa online, né, dezembro de 2016, e aí valia muito a pena você deixar um dinheiro aplicado 3 anos para ganhar 123, 124 do CDI aí. A gente colocou muito CDB para cliente nisso. Hoje, se você me perguntar, inclusive você, hoje se você me perguntar, Daniel, 100% CDI liquidez diária ou 130 para 3 anos, eu te falo, cara, 100% CDI liquidez diária. Para você deixar seu dinheiro travado 3 anos, você quer 200% CDI no mínimo. Por quê? Porque 2 dias de bolsa pode te dar esse retorno que você perdeu aí nesse negócio.
Então, esse acho que é o grande desafio, e eu não sei se os bancos estão preparados para essa situação. Sim, a maioria dos produtos de captação bancária é atrelada ao CDI, né, quer dizer, um percentual do CDI, e eles não, por exemplo, não sei se era isso que você ia falar, desculpa, te interrompi, mas eu acho que para prender a grana por mais tempo, realmente tem que ter aquele cupom, né, que é aquele juro adicional ao indexador, é bem mais gordo. Né? A indexação que você falou, né, de 100, 110, ela já não cumpre mais o efeito que ela cumpria quando a taxa de juros estava 8, 9, não vou nem falar de 14. Exato. E o ponto é muito legal, Fred, porque nós estamos falando o seguinte, eu estou travando meu dinheiro por 3 anos. Hoje, 150 do CDI me dá um retorno real de 0. Ele só paga inflação. Eu estou falando de 150 do CDI. Não tem banco nenhum emitindo a 150 do CDI. Então, eu coloco uma aplicação de 3 anos abaixo de 150, eu estou garantindo para mim que eu vou perder dinheiro por 3 anos. Você está preso perdendo dinheiro por 3 anos, é isso aí. Não faz nenhum sentido, nenhum sentido. E aí, para mim, é o pensamento que a gente pensa de médio e longo prazo, que quando a gente estava fazendo o CFA, que é a certificação americana de mercado financeiro, era comum eu ver um jovem de 30 anos que tinha a reserva para imprevistos 75% em ações. Reserva para imprevisto aqui no Brasil, a gente fala de 100% renda fixa até hoje. Por quê? Porque a cabeça da gente demora mais para mudar do que os cenários. Nós não estamos falando de desindexação, é porque a gente passou 30 anos, 35 anos com um monte de problema e nossa cabeça está pensando em indexado até hoje. Mas isso vai ter que mudar, e não vai mudar automaticamente. Só que o que acontece? Não dá para pensar que alguém vai pensar numa aposentadoria pensando em 100 menos sua idade é o percentual que você vai ter em renda variável. Ou 80 sendo ainda mais conservador. Por quê? Porque não vai render mais. Para mim, esse é que é o grande cenário. Então, e aí, Fred, que eu acho que é o grande desafio, tanto de Monetos quanto de Educando o Seu Bolso, que para isso funcionar, tem que ter uma palavrinha chamada educação. Não, realmente o desafio é muito grande, e, infelizmente o que a gente vê do lado de cá ainda são as pessoas tendo que se acostumar e aprender uma série de coisas que ninguém nunca ensinou para elas, né? Seja em casa, seja nas escolas. Os desafios são enormes, o sistema financeiro é complexo, né? Você e eu que entendemos um pouco mais deles, acho que a gente pode admitir com franqueza que não é simples, né? Especialmente quando a gente olha para a população e o nível de educação que, em média, o brasileiro tem. E totalmente de acordo. Então, a gente está cumprindo essa função aí de tentar amenizar essa transição. Só queria dizer que ressaltar também que uma das divergências entre o Daniel e eu sempre, mas é óbvio que ele é o gestor e eu não sou, né? Então vocês valorizem mais a opinião de quem vocês quiserem, mas o Daniel sempre foi um pouco mais otimista e agressivo do que eu. Por isso até eu acho que ele é bastante mais rico do que eu, né, Daniel? Mas, a brincadeira à parte, uma das razões que eu vejo pelas quais você poderia manter sua reserva de emergência em renda fixa, ou mesmo, né, trocando alho por cebola e defendendo a inflação apenas, seria num cenário, né, só para cogitar, porque é um cenário que, muito embora muita gente possa achar que não é provável, é possível, é um cenário onde os ativos de risco, né, ações, títulos privados, etc., que a gente começou no começo do programa, você tem a perspectiva de que eles vão se desvalorizar ainda mais, né, de que os problemas do Brasil, por exemplo, que a gente falou dessa cultura de 30 anos atrás aí que o Daniel se referiu, ainda não se resolveram da forma que deveriam, que isso ainda vai ter algum impacto em preço de ativo. Mas acho que isso é um assunto para uma outra conversa, porque isso não cabe aqui no nosso prato hoje. Mas, Fred, eu concordo com você totalmente. O que eu acho de pensar é o seguinte: por que um americano consegue ter 75% do dinheiro dele em reserva para imprevisto? Se você for olhar o quanto que a bolsa caiu nos Estados Unidos, enquanto a nossa caiu 48%, 48 ou 43%, ok? Eu não me lembro ao certo. A bolsa dos Estados Unidos caiu 22% no máximo, e 60 dias depois disso só estava caindo 5%. Então eu estou falando de um país muito mais racional do ponto de vista dos investimentos em ações,
que oscila muito menos. Eu não acho que no Brasil a pessoa tem que ter reserva prevista em ações, de maneira nenhuma. Mas eu acho que a gente está começando a caminhar para daqui uns 20, 30 anos, com a estabilidade de mercado, e começando a entender mais disso, a gente começar a tirar os dogmas de que reserva prevista é 100% em ações. Isso. Porque se a gente for falar hoje, juro no Brasil, comparado com o resto do mundo, é bom demais. Porque nos Estados Unidos é 25. Não, legal que você fez esse atenuante aí. Eu costumo ter muito cuidado com as minhas palavras, afinal de contas, as pessoas pegarem as coisas, né, uns trechos assim, e não entenderem exatamente o que você quis dizer. Legal que você fez esse esclarecimento aí, que, né, não é para agora 75% da reserva de emergência em ações no Brasil, que isso é um processo que a gente vai construir. Agora eu estou mais tranquilo. Que bom que você me atentou para esse ponto. Não, beleza. Daniel, mais uma pergunta aí, cara. Nosso tempo está aqui já quase se esgotando. Mais umas 2 perguntinhas aí, eu vou ter que terminar. Uma coisa que também está aparecendo muito na mídia agora é essa história da valorização do papel do consultor financeiro, do assessor de investimentos. Eu acho que algumas pessoas que se interessam por investimentos, e até os clientes da Monetos aí também, escutaram falar, leram sobre a discussão entre a XP e o Itaú, né? Você pode falar um pouco aí para nós de como é que a Monetos resolveu esse problema, a questão do rebate, dos conflitos? Você está enxergando aí que há uma valorização maior no papel do consultor financeiro, né? O brasileiro ainda tem aquela cultura de querer as coisas de graça, de não querer pagar, né, por um serviço. Como é que você enxerga isso aí? Fred, muito obrigado pela essa pergunta. Sim, a gente já trabalha nisso desde dezembro de 2018, que a gente começou a fazer planejamento financeiro para as pessoas. O que a gente viu, né? A gente percebeu o seguinte, cara, a gente teve retornos muito acima do esperado desde o nascimento da Monetos, principalmente na parte de renda variável, não podemos reclamar nada disso, inclusive com essa crise agora, só que não necessariamente as pessoas estavam tendo mais patrimônio do que elas deveriam ter quando ela entra lá e fala, meu objetivo é chegar em tal lugar, em tal data. Por quê? Porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de seguir esse planejamento. Então, ele chega lá, tá, para você alcançar seu objetivo de aposentadoria, você precisa depositar R$500 todo mês. Aquela pessoa deposita R$200 todo mês, no melhor dos cenários, ou então deposita 500, 2, 3 vezes por ano, e não vai chegar no objetivo porque é matemático. No final, o investimento é matemático, não tem muito como fugir disso, não. Quem busca muito milagre vai cair numa pegadinha algum dia. E aí isso chamou muita atenção, que a gente começou a conversar com as pessoas e entender que a parte pré da Monetos, antes da pessoa transferir o dinheiro para a gente, era a coisa que mais estava limitando ela de alcançar o objetivo dela. E a gente começou a fazer um serviço de planejamento financeiro com as pessoas. Isso chamou muita atenção da gente, porque é o seguinte, a frequência de poupança aumenta muito e a confiança de que a pessoa vai alcançar os objetivos aumenta muito. E é uma coisa muito simples. Se eu virar para você e falar, Fred, sou seu cardiologista, você precisa fazer atividade física 3 vezes por semana. Você tem um nível de confiança X. Se eu falar o seguinte, Fred, sou seu cardiologista, acabei de contratar para você um personal trainer, ele vai na sua casa às 7 horas da manhã, 3 vezes por semana. Ele vai bater lá até se atender. Eu, como cardiologista, eu sei que a segunda hipótese, muito provavelmente, no mínimo 2 vezes por semana, você vai treinar. A não ser que um dia você pica o pé nesse cara, mas vai ser mais difícil. Ele vai quebrar um pouquinho dessa inércia. E a gente viu isso, e a gente viu um outro desafio de Brasil. A gente tem um gerente de banco, que o Itaú falou muito bem, mas ele acaba tendo meta. Se ele não bater a meta, ele é demitido. Então, de alguma maneira, ele não ganha diretamente no produto, mas se ele for demitido, ele tá com o risco dele, ele precisa daquilo. Você tem um agente autônomo, que é comissionado por rebates e comissões, que criou uma indústria no Brasil de COI de um tamanho que eu nunca nem vi. Um produto que eu nunca vi nenhum gestor de investimento, ninguém que realmente entende finanças, comprando COI. Então você cria distorções dos dois lados. Aí você fala assim, cara, então nada funciona? Cara, eu acho que funciona sim. Funciona a gente entender que não existe almoço de graça, que é melhor eu saber exatamente o quanto que eu estou pagando e saber exatamente quais são os conflitos de interesse que existem lá atrás. Porque não existe nada que seja zero conflito de interesse. E eu gosto de dar um exemplo muito simples. O seu objetivo, de qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, é ser feliz ou estar vivo? Qual que é o seu, Fred?
Meu ser feliz, pô. Beleza. Eu conheço um tanto de gente que tá viva e que é infeliz ou que está fazendo hora extra. Esse aí eu não quero para mim, não. E da sua mãe? Se eu perguntasse para sua mãe, você prefere ver o Fred vivo ou feliz? O que ela prefere? Ah, cara, a minha mãe, bom, não sei o que responder. Feliz, vai. Talvez, Eu acho, eu acho que você queria que eu respondesse vivo, mas vamos lá. eu acho que a grande maioria das pessoas, esse é um ponto, assim, eu também acho que eu sou criado um pouquinho diferente, mas nós dois somos a única pessoa que responde isso diferente. Eu acho que a grande maioria dos... Meu pai, por exemplo, meu pai prefere me ver totalmente infeliz, mas vivo. Aham. Eu não tenho a mínima dúvida. E eu acho que amor de pai e amor de mãe é sem igual. Eu não sou pai ainda, você é, e eu acho que você imagina um pouco disso. E esse é o grande desafio do negócio, assim. E por que que talvez alguns pais e algumas mães preferem ver os os filhos vivos do que felizes? E quando é isso? Pô, quando o filho quer ir numa balada que ele quer muito, a mãe tá com medo dele ir. Quando o filho quer fazer uma viagem de intercâmbio que vai ajudar ele muito na vida e a mãe tá preocupada dele ir. Quando o filho quer pular de bungee jump, que ele quer ter uma sensação totalmente diferente, a mãe tá preocupada. São nesses momentos em que o pai e a mãe estão preferindo o filho vivo a ele feliz ou tendo um prazer momentâneo, que não necessariamente pular de bungee jump é felicidade, e sim prazer. Mas nesse ponto, o que me chama a atenção é isso. Tem um conflito de interesse até entre nós e nossos pais, que é o amor mais genuíno, porque ele também quer ser feliz. E para ele ser feliz, é impossível ele pensar ele sendo feliz se o filho dele morreu. Ainda mais ele deixar o filho dele morrer. Sim, Então, sim, o interesse sempre existe. Sempre vai ter. Então, a gente tem que mitigar e trabalhar isso para resolver. Então, vou dar um exemplo. Como que a gente trabalhou aqui na Monetos? Hoje a gente tem 16 planejadores financeiros dentro da empresa. Como que são as metas de promoção deles? A meta de promoção dele está relacionada a cliente nosso, está on track de acordo com os objetivos. Então, não é sobre produto, não é sobre estar em renda variável, não é sobre estar em renda fixa, não é em ter 100% do dinheiro aqui na Monetos. Nós estamos até passando por uma migração nesse momento para conseguir ter investimentos melhores, mas a gente sabe que hoje a gente não tem os investimentos melhores em todas as áreas. Então, às vezes, o planejador financeiro vira e fala, cara, tem um multimercado fora que não tem na Monetos que eu quero que você tenha lá. E é assim que a gente mitigou esse risco. Então, para o cara ser promovido, ele precisa ter X clientes dele on track de acordo com o objetivo. E aí a gente alinha desse jeito. legal. Mas, se um dia eu mudar essa meta, o conflito de interesse volta. Sempre vai ter. Se eu pôr uma meta dele ter 100% do dinheiro dele aqui e eu só tenho 4, 5, 6 produtos do mercado financeiro, acabou, criei conflito de interesse de novo. Então tem que estar na essência e entender muito bem, perguntar para o assessor, cara, qual que é a sua meta, cara? Qual que é o seu objetivo? Como que você ganha mais dinheiro? Se o cara virar e falar, cara, se eu te vender mais produto, eu ganho mais dinheiro, provavelmente você tem um conflito de interesse muito grande. Se eu estou te vendendo um VGBL porque eu vou bater a meta, eu tenho um problema. Mas se o meu objetivo é te fazer... tem um caso aqui, Fred, que me chama muita atenção, que é um caso que um cliente nosso tinha um financiamento imobiliário de 700 mil reais e tinha 1 milhão e 300 aplicado com a gente. O planejador financeiro sugeriu ele tirar 700 mil reais da aplicação dele, pagar o financiamento imobiliário que custava 11% ao ano, porque ele era extremamente conservador, e aí ele ficava livre de uma prestação de quase 8 mil reais por mês, e esse dinheiro ele aplicava. E ele ia ter muito mais patrimônio. Eu acho que só isso, em 30 anos, fazia ele ter 4 milhões a mais de patrimônio, com a taxa de juros esperada que ele teria. Só que o cara virou pro planejador financeiro e perguntou o seguinte, cara, mas você ganha mais dinheiro se eu tiver mais dinheiro investido? Ele falou, eu não ganho não, mas a empresa ganha mais. Ele, por que você está me mandando resgatar e pagar meu financiamento imobiliário? Porque você vai ter mais dinheiro, a minha meta está atrelada com a sua. E aí isso chamou muito a atenção dele e eu acho que é nisso, assim, se a gente pensa em construir uma empresa para durar e que realmente tem propósito, a gente tem que trabalhar nessas coisas e não no ganho de curto prazo. Legal, legal, ficou bem claro aí como é que o conflito existe e se você não pensar no bem do cliente, no objetivo do cliente, você não tem como resolver isso de uma maneira honesta, transparente e nem manter o cliente no médio e longo prazo, que eu acho que é o objetivo, né? Não só da Monetos, mas de qualquer gestor sério aí que quer agregar valor. Excelente, eu acho que tem uma valorização do papel do consultor, tem, né, uma migração no sentido de realmente remunerar, né, entender que é preciso remunerar bons profissionais, muita coisa legal e exemplos que você citou aí. Cara, última pergunta. A gente tem também aqui recebido e se você puder, eu preciso que você seja um pouco mais rápido nessa, uma série de comentários e dúvidas, né, que
tá difícil escolher, são muitas plataformas, muitas opções de investimentos disponíveis, né? As taxas são mais baixas, não dá mais para fazer um retorno tão bom simplesmente na opção mais tradicional, né? Fazendo aquilo que sempre se fez no passado. Você enxerga assim também que essa dificuldade aumentou e, se for o caso, né, você acha que está havendo também um amadurecimento do investidor, um aumento da capacidade de lidar com esse leque maior de opções, e você poderia deixar alguma dica aí, se for o caso, para o nosso ouvinte? Bom, Fred, eu vou tentar ser bem sucinto aqui. Eu acho o seguinte, cara, não vai ser mais possível ficar rico investindo em renda fixa. Isso era super possível. Seu dinheiro dobrava em 5 anos investindo a 14% de juros. Hoje isso já não é possível mais. Em termos de retornos absolutos, eu acho que é possível ter até retornos maiores do que a gente tinha antes, mas não com o mesmo nível de risco. Então, se eu ajustar isso pelo risco, o retorno no Brasil caiu e caiu muito. Precisa do investidor ser um pouco mais qualificado. E nessa linha do que você falou, eu acho que vai ter muito mais gente precisando de um consultor, de um assessor de investimento por causa disso. Então, quando a gente pega dados americanos, por exemplo, uma família americana que tem planejador financeiro por mais de 20 anos acumula 3,5 vezes mais patrimônio do que quem não tem. Para mim, essa é uma explicação muito simples, porque lá o mercado é extremamente complexo. Lá você tem 6 mil empresas listadas em bolsa, lá você tem uma infinidade de bonds de empresa que tem que ser estudado. Aqui a gente era muito simples, eu tinha 120% de CDI e ganhava 17% comprando um CDB de banco médio com garantia do FGC, que é risco quase soberano, na minha opinião. Para o FGC quebrar, ia ter que dar uma catástrofe muito grande. Então é isso, eu acho que se dedicar, se trabalhar e se entender, vai ser possível sim ter retornos melhores. Para quem gosta de renda variável, é super legal, porque eu, como gestor, assim, para mim, é o melhor cenário do mundo, porque bater 17%, 18% ao ano em renda variável no longo prazo é um retorno que o Buffett teve e a galera conseguir isso com a renda fixa. Então, eu acho que vai ter uma valorização de bons profissionais nesse sentido, mas é um ótimo cenário. Eu não ficaria triste, porque isso é sinal de um país que está amadurecendo. Então, você vai perder um pouco de rendimento na renda fixa, mas você ganha um país com menos emprego, com menos desemprego, com menos criminalidade, porque tem a ver com desemprego, com maior prosperidade para as pessoas tendendo a ganhar mais dinheiro, porque o custo do dinheiro é o custo para todo mundo, né? Para a pessoa física, para a empresa, para tudo, e esse custo reduziu, o que é ótimo para todo mundo. Não, maravilha, não podia deixar de concordar, realmente a gente está ganhando complexidade, né? CRI, CRA, LCI, COI, LCA, né? Fundos 1000, quer dizer, igual você falou, né? Milhares de fundos de investimento, não sei quantas plataformas, corretoras e ações, né, quer dizer, também IPOs, etc, quer dizer, o nível médio do brasileiro ter que lidar com tudo isso sem assessoramento, eu também concordo com você que não é fácil e talvez nem seja aconselhável, né, requer um conhecimento, uma especificidade, e é para isso que existem CFP, CFAs, Level 1, né, 2, 3, quer dizer, e é para isso que a gente tem que contar com a experiência de pessoas aí como você. Cara, muito obrigado pelo bate-papo, extremamente enriquecedor, uma pena que eu já estou estouradaço no meu tempo aqui. Deixo para alguma consideração sua final, se você ainda tiver. Show de bola, Fred, muito obrigado. E, pessoal, é isso, eu acho que não precisa ficar preocupado com a diminuição do fundo de renda fixa, vai ser estudar um pouco mais, mas eu amo a frase do Darwin, que não é o mais inteligente, nem o mais forte que fica, é o mais adaptável. É isso, esse é o momento de adaptar e não adianta chorar mais que a taxa de juros não vai voltar acima de 2 dígitos. Eu espero que nunca, mas tem jeito de conseguir bons retornos e alcançar seus objetivos, com certeza. Maravilha, cara, abração, obrigado, hein? Um abraço para o nosso ouvinte também, até a próxima.